Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar de um assunto aqui que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, muita gente está nessa condição e não sabe. Os processos de incapacidade que estão parados na justiça. Exatamente, tem muita gente aí, apesar de ter, por exemplo, um tempo aproximado, um processo judicial contra o INSS, mas nós já explicamos muitas vezes, né? Dependendo da região, dependendo da complexibilidade do processo, pode acontecer recursos no meio do caminho, tem diversas coisas. Agora tem processos que ficam parados, que você não tem resposta, o advogado procura, não se mexe e demora, né? O que fazer quando esses processos, principalmente de incapacidade total e permanente ou temporária, ficam parados na justiça, né? O que você deve fazer, proceder? Você sabia que muitos segurados aguardam sentença definitiva na justiça, mesmo após divergência com o INSS? E o que fazer nessa situação? Será que existe aí uma maneira de você acelerar esse processo? É o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, aqui sem enrolação, vamos direto para o assunto. Bom, nos últimos anos, né, o número de processos de segurados aguardando uma decisão judicial sobre benefícios de incapacidade aumentou significativamente. Só em 2023, 4 milhões de processos, para vocês terem uma ideia. O INSS é o campeão de processos na justiça, tá? Para vocês terem uma ideia, 4 milhões de processos, nós temos 6 tribunais regionais federais, divide isso aí para vocês verem como é que é. É claro que tem regiões que tem mais, né? As capitais, mais sul, sudeste, mas outras regiões, centro-oeste, norte, nordeste também. Muitos desses processos chegam à justiça após divergência entre aí avaliações dos nossos peritos do INSS, por exemplo, em laudos médicos, né, que eles dizem que a realidade da condição de saúde do segurado não está adequada, então gerando grande insegurança para esses segurados, tanto financeira como emocional. O que acontece? O segurado vai procurar os seus direitos na justiça e o INSS reclama, né? A gente nega o processo aqui e o segurado judicializa o processo. Ué, mas o que queria que fizesse? Que o segurado voltasse para casa, deitasse na cama e ficasse chorando? Tem que correr atrás dos seus direitos. Existem direitos, né? Quando o INSS ganha também um processo, o segurado também tem todo o direito de entrar com recurso. Benefícios de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, são cruciais para milhões de pessoas que enfrentam problemas graves de saúde permanente. No entanto, uma das principais questões que levam esses casos à justiça são os resultados divergentes das perícias do INSS, que muitas vezes negam ou suspendem benefícios de forma questionável. Ninguém acredita no INSS. Vamos colocar, né, mesmo que o perito tenha razão, vamos lá, que a pessoa não está incapacitada, que tem condições de trabalhar, eu estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Que é um exagero, que está exagerando, que ela pode trabalhar sim. Aí ele nega o benefício. Que é esse segurado e as pessoas que acompanham o processo, qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça? O perito ganha para negar. Mesmo se o perito tiver razão, que nem eu estou falando, que a pessoa ela não está incapacitada, que realmente ela pode trabalhar. Isso é exemplo, tá, pessoal? Mas nunca a pessoa vai falar, não, eu acho que o perito tem razão. Não, o perito ganha por cada negativa que ele dá. Isso acontece. Uma época, o que aconteceu? Problemas de fila, né? Essa fila que se fala, as pessoas pensam que a fila no INSS é todo mundo na porta das agências. Não é. Quando se refere em filas no INSS, são as análises. Então, o que acontece? Como tem muito benefício para ser analisado, o INSS fez o seguinte: o perito ele tem uma meta para cumprir diária, por exemplo, de perícias. Vamos colocar, ele tem 20 perícias. Só que como aumentou demais os pedidos, o que o INSS fala para o perito? Ó, você tem 20 perícias para fazer. O que você fizer a mais, nós vamos te pagar X por cada perícia. O que acontece? Todo mundo fala o quê? Ah, ele está ganhando para negar o benefício. Não, mas ele não nega por causa do dinheiro, não. Muitos deles negam porque são ruins mesmo. São pessoas que não têm empatia, não têm ética. Por que eu posso falar isso? Porque eles não examinam o segurado, eles não conversam com o segurado, eles não escutam o que o segurado tem a falar. Tá? Isso é antiético. Eles não olham a documentação. Então, a perícia é feita de qualquer jeito. E quando tem esse atrativo, que é um dinheirinho a mais para as perícias extras, aí é que fica ruim mesmo. Aí você ficava 5 minutos, agora você fica 2 minutos. Por quê? Porque ele quer quantidade.
Ele não está preocupado com as condições daquele segurado, se só tem aquela fonte de renda, que depende daquele benefício para a sobrevivência, se está passando necessidade em casa. Ele não quer saber, ele quer saber dele. Quanto mais perícias ele fizer, melhor. Então ele faz a perícia, que ele chama de perícia, né, de qualquer jeito, né, aquela rapidez que o segurado fica 2, 3 minutos na sala, aguarda o resultado em casa e tchau, exatamente por isso. A divergência de laudos, né, entre os aposentados e aqueles realizados pelo INSS é uma das principais causas de processo na justiça. O processo da justiça contra o INSS, envolvendo questões de benefício e incapacidade, pode ser bastante longo e desgastante, pessoal. Um dos principais fatores que contribui para a demora na concessão é a utilização de recursos por parte do INSS. Frequentemente, o INSS recorre, né, com manobras jurídicas, recursos que prolongam o processo, impactando diretamente no segurado, que depende dessas decisões para garantir a subsistência, que eu acabei de falar, a maldade, né? Quando o segurado busca o auxílio da justiça para concessão de um benefício, é que todos os seus direitos foram negados dentro do INSS. O processo começa com a análise do pedido pelo juiz. No entanto, mesmo que a decisão judicial seja favorável ao INSS, o INSS ainda pode interpor recursos. Isso inclui apelações, embargos, que são muito utilizados para contestar sentenças, né, e tentar revertê-las. Essa prática é vista como uma estratégia do INSS para ganhar tempo, postergar pagamentos de benefícios. Cada recurso interposto precisa ser analisado no judiciário, o que naturalmente estende a duração do processo, em alguns casos até por anos. Muitos segurados se veem em uma situação desesperadora, porque durante o período de tramitação desses recursos permanecem sem pagamento do benefício. Outra forma de atrasar o andamento do processo é a solicitação de novas perícias médicas. O INSS frequentemente ele contesta as conclusões de perícias judiciais realizadas por médicos independentes, pedindo a realização de uma nova perícia de avaliação ou apresentando laudos médicos próprios que argumentam contra a incapacidade do segurado. Essas novas perícias adicionam mais tempo ao processo, especialmente se o laudo anterior já tiver sido favorável ao segurado. Vocês viram, né? Muitas vezes o INSS fala, nós estamos com problema de pessoal, nós estamos com problema de tempo, a quantidade. Só que vocês já viram que não falta advogado para desmentir o segurado, tudo a favor do INSS? Dentro do INSS tem uma bancada de advogados para defender e ainda para falar quem paga os impostos, né? Porque o INSS sobrevive do pagamento dos nossos impostos. Então eles contratam advogados que é para desmentir você que paga o imposto no INSS. Essa tática para ganhar tempo ela é prejudicial, pois retarda o acesso ao benefício. Em alguns casos podem enfraquecer a situação financeira e emocional do segurado, que fica em uma posição de vulnerabilidade. Mesmo quando o processo finalmente é concluído com uma decisão favorável ao segurado, o INSS por vezes demora na implantação efetiva do benefício. Embora a Justiça tenha determinado a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria, o INSS pode protelar o início dos pagamentos, levando o segurado a ter que entrar com novos pedidos ou até mesmo acionar a Justiça novamente para garantir a efetivação dessa sentença. Quer dizer, olha que absurdo, pessoal. A gente vai vendo esse tipo de coisa e nós vamos tendo clareza de como as coisas funcionam. Essa prática aumenta o desgaste, cria uma barreira para que o segurado obtenha o seu direito. Para combater essa situação, vamos lá, advogados podem solicitar aí a aplicação de multa, intervenção do Ministério Público, mas o processo acaba estendido por mais tempo, que isso é o que prejudica mais ainda o segurado. Quando falamos de advogado aqui, pessoal, se você não quiser pagar o advogado, tem a Defensoria Pública, tá? O problema é você conseguir um advogado lá, porque a fila de pedidos ali para advogado é enorme. Quando esgotadas as instâncias judiciais normais, o INSS recorre ao Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário. Esse tipo de recurso é utilizado quando a parte alega que há violação constitucional na decisão. Olha aí, embora essa ferramenta ela seja legítima do sistema jurídico, muitas vezes é empregada como uma tentativa de adiar ainda mais o pagamento de benefício. Bom, isso nós não vemos só no INSS, né? Hoje em dia, na política, está muito claro isso, né? Quando algumas decisões absurdas não passam, por exemplo, no nosso legislativo, aí vem lá não vou nem falar o nome aqui, e vai lá no STF
e coloca lá uma pedrinha em cima e... Bom, mas nós não estamos aqui para falar de política, eu estou aqui para falar de INSS. A apresentação de um recurso extraordinário, ele não implica necessariamente em uma nova análise imediata do caso, tá? E o julgamento de tais recursos podem levar anos. Nesse tempo, o segurado continua sem receber, prolongando a situação de incerteza e dependência financeira. Pessoal, quando eu falei agora, né, dei até uma risadinha aqui, que não falo de política, é exatamente para não desviar aqui do nosso foco. O nosso foco é INSS, o nosso foco é tentar resolver, é levar a vocês informações atualizadas. É claro que eu tenho as minhas convicções políticas, é claro que eu sei e me informo com tudo que está acontecendo no país, eu tenho clareza sobre tudo isso, mas eu não estou aqui para colocar a minha opinião, muito menos para doutrinar ninguém, muito menos para mudar o pensamento de alguém. Eu respeito a posição de todo mundo, apesar de serem posições muitas vezes que para mim são absurdas, mas a pessoa acredita no que ela quer. Nós temos nosso livre-arbítrio, né? Então o nosso foco aqui é atualizar você sobre INSS, tá? Bom, o uso sistemático de recursos pelo INSS, além de atrasar o cumprimento de sentença, também gera um impacto na vida desses segurados. Muitos dependem do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez para cobrir despesas médicas, alimentação, necessidade básica, e o adiamento no recebimento desses benefícios, especialmente em situações, por exemplo, de incapacidade total e permanente, deixa o segurado numa situação desesperadora, sem saber quando vai ser pago esse benefício, se de fato ele vai ser liberado. Além disso, devido à demora, o desgaste psicológico, acabam aceitando acordos, muitas vezes, que não são vantajosos, ou então desistem do processo judicial. Essa situação reforça a importância de um bom acompanhamento jurídico para evitar que os segurados abram mão dos seus direitos. Nós já falamos com relação aí a acordos, né? O INSS vem muitas vezes com acordo, e o segurado ele deve estar ciente que para o INSS estar oferecendo um acordo é porque ele já viu que o processo vai ser favorável ao segurado, o montante às vezes de atrasado é muito grande, então eles tentam amenizar aí o prejuízo, oferece aí, por exemplo, a implantação do benefício para o segurado, uma porcentagem dos atrasados, e aí cabe cada um, né, sabendo a sua situação. Tem pessoas que estão desesperadas, que estão com a família dividida, os filhos morando na casa de um parente, o casal morando na casa de outro, pessoas que estão passando por humilhação, dependendo de cesta básica, de ajuda de amigos, de família, porque também não pode trabalhar, além de não ter condições de trabalhar devido à saúde, também não podem trabalhar enquanto o processo estiver em andamento. O INSS usa amplamente esses recursos e artifícios legais. É o que eu falei, para pagar advogado eles têm dinheiro. Muitas vezes atrasa o cumprimento de sentenças judiciais que beneficiaram os segurados com incapacidade temporária, total, permanente. Essa prática vai afetar a qualidade de vida. Essas condições de vulnerabilidade física e financeira, embora seja legítimo, muitas vezes você pode entrar com uma ação civil, se você conseguir comprovar que você teve danos morais, danos materiais, você pode exigir indenizações também do INSS. Nós fizemos um vídeo esses dias que nós falamos aí da responsabilização dos gestores do INSS. Porque quando você fala num instituto, você está falando numa pessoa jurídica. E quem que você vai processar? O instituto. Mas, no caso, um órgão como esse, ele tem supervisão, ele tem diretoria. Esses que fazem com que esse instituto tenha esse tipo de critério de norma. Então, quem deve ser responsabilizado são esses gestores. É a minha opinião. Porque quando você fala juridicamente é uma coisa. Agora, quando você põe a pessoa física, você põe o CPF lá. A pessoa é responsável por uma agência do INSS. Ela tem que fazer a implantação do benefício por uma ordem judicial. E ela não faz. Ela está descumprindo a função dela. Não é o INSS que tem que responder por isso. É o gestor. Se tiver que ter multas, se tiver que ter apreensão, se tiver que ter valores bloqueados, é desse gestor. Aí vocês vão ver como começa a mudar as coisas, pessoal. Aí vocês vão ver como que esse papinho de funcionário público não pode ser desrespeitado, que dá cadeia, que dá não sei o quê. Começa a botar o CPF da pessoa responsabilizada, não o CNPJ. Põe o CPF. Vocês vão ver como muda rapidinho. Na iniciativa privada não é assim?
Na iniciativa privada, pelo que eu sei, um funcionário, eu trabalhei a minha vida inteira na iniciativa privada. Se eu não desse lucro, se eu não fizesse aquilo que eu sou pago para fazer, você é mandado embora. Não tem esse papinho de estabilidade, de direitos. Os direitos que você tem é o rescisório, é da rescisão. E você recebe e acabou, meu amigo. Vai procurar outro aí, entendeu? Agora, esse papinho de funcionalismo público é fácil, né? Estabilidade, às vezes é pego em corrupção, é pego com a mão na massa, tem que abrir não sei o que administrativo, investigação administrativa, e a pessoa foi pega no flagrante. E muitas vezes termina em pizza, porque existe o corporativismo, né? Então é isso que acaba acontecendo. No caso de INSS, quem acaba sofrendo é o segurado. Por exemplo, a pessoa que sofre de uma doença crônica, degenerativa, né, que foi procurar a justiça porque não tem como trabalhar, está incapacitado, está causando nessa pessoa essas negativas, essa demora, ansiedade, preocupação, a pessoa permanece sem o benefício. Quer dizer, é uma situação ridícula isso até, né, que nós passamos aqui no Brasil. É uma falta de respeito total. É um desafio, como nós falamos, muito grande você entrar na justiça. Tem gente que pensa que entrar na justiça é entregar na mão do advogado e depois ficar ligando toda semana. Tem advogados que reclamam. Tem advogados que reclamam porque a pessoa entra com o processo lá, contrata o advogado, entra com o processo. Pelo menos uma vez por semana a pessoa, e aí, já saiu? A pessoa está tão desesperada para receber os atrasados que o processo não entrou nem na primeira fase ainda, ele já está pensando nos atrasados. Pessoal, nessas situações de vulnerabilidade também, por exemplo, que o processo vai demorar e a família está numa condição, a pessoa não tem condições de aguardar a sentença, nós inclusive falamos em vídeos anteriores a isso aqui com relação à tutela antecipada, tá? Que é uma medida aí que antecipa o pagamento do benefício ainda com o processo em andamento. Mas para isso é necessário você apresentar provas robustas de incapacidade e urgência desse segurado através de laudos recentes, exames, documentação e comprovação de situação financeira que não tem condições dessa pessoa ficar aguardando esse prazo, esse tempo dentro do judiciário para conseguir receber um benefício devido aí às suas condições de vulnerabilidade, porque coloca em risco a subsistência. Nesses casos, o juiz vai avaliar. Não quer dizer que seja, por exemplo, obrigação. O juiz vai analisar e ele pode conceder a tutela antecipada. Agora, dá para acelerar o processo? Infelizmente, não há fórmula mágica, pessoal, para acelerar um processo judicial, né? No entanto, manter toda a documentação médica organizada, atualizada, você ter um advogado, né, que entende de direito previdenciário, por exemplo, para tentar solicitar uma tutela para você, para arrumar a documentação, ou no caso entrar com um recurso, de repente você faz uma perícia judicial e o perito não reconhece a sua incapacidade, esse advogado tem como entrar com recurso, solicitar também uma segunda perícia. Agora, o que fazer se negar novamente, por exemplo, após a perícia judicial? Bom, caso não reconheça a incapacidade, você vai ter que aguardar a decisão e é importante que você esteja preparado para uma nova rodada de perícias, de avaliação no INSS. Aguarda 30 dias e entra com um pedido de novo. Se você perder o processo, pode recorrer? Sim, você pode recorrer das decisões. Da mesma maneira que o INSS se utiliza de recursos, você também é fundamental que você tenha um advogado para recorrer, tá? Bom, os desafios enfrentados para quem aguarda aí uma sentença judicial devido a divergências com o INSS são enormes, tá? Desde a dificuldade de você comprovar a sua incapacidade até a longa espera de uma decisão definitiva. Esse processo pode ser desgastante, tanto emocional como financeiro, e por sua vez também, né, enfrenta uma grande quantidade de volumes de processo na justiça, o que acaba aí contribuindo para a demora. Hoje nós falamos de 18 a 24 meses, logo nós vamos estar falando aí de 5 anos, 6 anos para você resolver um processo judicial, e não vai demorar muito, tá, pessoal? Já estamos falando também aí, ouvindo burburinhos de uma nova reforma da Previdência agora para 2025, algumas mudanças com relação à aposentadoria por invalidez. Tem gente me perguntando da PL que está no Legislativo com relação aí à isenção do aposentado por invalidez do pente fino, mas definitivamente ainda não tem nenhuma novidade, tá? Parece que foi aprovado, mas
Ainda não tem. Quando surgir alguma novidade, com certeza nós vamos trazer aqui para vocês para atualizar toda essa situação. Tá bom? Meu amigo e minha amiga estão chegando aqui a primeira vez no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter passado uma mensagem com entendimento, né? Uma mensagem clara, que tenha tirado dúvidas, esclarecido. O importante também é o conhecimento. Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like no vídeo para fortalecer o canal. Outra dica muito legal, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações. O YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, pessoal. Então, se você não tiver inscrito e o sininho não tiver ativado para todas as notificações, você pode perder vídeos importantes, relevantes como esse aqui, tá? Que vão trazer informações, atualizações importantíssimas, às vezes para você resolver o problema que você está passando. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.